A seguir, vamos apresentar o passo a passo para a inclusão de propostas de uma ICT no SysGOM. O envio de uma proposta obedecerá pelo menos 5 grandes etapas. A primeira, de início de elaboração da proposta. A segunda, de preenchimento dos dados gerais da proposta. A terceira, de preenchimento dos dados dos subprojetos. A quarta, de consolidação da proposta. E, finalmente, a quinta, de aprovação da proposta. A primeira etapa, de início da elaboração da proposta, é feita pelo representante máximo da instituição executora, que define o título da proposta e os operadores da instituição executora. O representante máximo da instituição designa o coordenador geral do projeto, que irá então fazer o preenchimento dos dados gerais da proposta. O coordenador geral designa os coordenadores dos subprojetos e estes preenchem os dados dos subprojetos. Os coordenadores do subprojeto preenchem os dados gerais e a equipe científica, as metas e o cronograma físico, a relação de itens, o orçamento consolidado, além de anexar os itens de rubricas e os itens gerais. Terminado o preenchimento dos subprojetos, o coordenador geral dá parecer, revê os dados gerais e o orçamento consolidado e define o cronograma financeiro. O representante legal da entidade executora e da fundação fazem a aprovação da proposta e, com isso, a proposta é enviada. Este é o macrofluxo do envio da proposta. Nós vamos, neste macrofluxo, rever as etapas que descrevemos no slide anterior de uma forma mais explícita. A instituição e o representante legal devem estar previamente cadastrados e moderados para poder iniciar a elaboração da proposta. O representante legal indica o coordenador geral da proposta, que define os coordenadores do subprojeto da proposta. Os coordenadores dos subprojetos preenchem os subprojetos que integram a proposta. O coordenador da proposta consolida e assina a proposta. Esta proposta vai então para o representante legal e para o representante da Fundação de Apoio para serem avaliados e assinados. Uma vez assinados, a proposta é enviada. Nos slides seguintes, vou apresentar o passo a passo necessário para a apresentação de uma proposta. A primeira fase é do início da elaboração da proposta feita pelo representante legal. Neste vídeo, eu tomo a liberdade de usar nomes de cientistas brasileiros como uma forma de homenageá-los. Uma vez logado no https financiamento.finep.gov.br, o representante legal deverá selecionar na tela inicial a instituição que pretende atuar. Na sequência, deve clicar em Projetos para visualizar a lista de editais disponíveis para o envio da proposta. Nesta tela, o reitor Vital Brasil
inicia um projeto da Universidade de Alexandria, tendo como a Fundação de Apoio a Fundação de Apoio do Brasil, cujo representante legal é Alberto Coimbra. Em seguida, o reitor escolhe a chamada pública em que ele quer participar, neste caso, a expansão Proinfra 2023. Ao clicar em Mais Novo Projeto, uma janela abrirá para a definição do título da proposta para o edital escolhido, conforme a figura abaixo. Ao escolher a chamada pública, aparece na caixa de trabalho do reitor uma nova atividade que ele tem que executar. Essa atividade que aparece na caixa de trabalho do reitor é a da indicação do coordenador geral do projeto, que aparece aqui com um símbolo sobre a caixa de trabalho com o número 1. O reitor deve, então, digitar o CPF do coordenador e declarar que as informações cadastrais estão corretas e atualizadas. Esta próxima etapa é feita pelo coordenador geral. O coordenador geral da proposta deverá indicar, conforme especificado no edital, o convenente e os coexecutores, bem como os subprojetos que comporão esta proposta. Ele deverá também indicar os coordenadores do subprojeto, que deverão estar previamente cadastrados no sistema. O coordenador geral receberá na sua caixa de trabalho uma atividade para o preenchimento dos dados gerais da proposta. Nesta fase, o coordenador define o proponente e os coexecutores intervenientes da proposta, bem como o título, a sigla, o prazo de execução, os objetivos, entre outros dados gerais da proposta. Nesta fase, o coordenador geral do projeto deverá definir os subprojetos e seus coordenadores. Para incluir um subprojeto, ele deverá clicar no botão Novo, que fará aparecer uma linha adicional na tabela de subprojetos. Para cada subprojeto, ele deverá definir a sigla, o título e o coordenador do subprojeto, que também deve estar previamente cadastrado na plataforma. Nesta fase, o coordenador geral da proposta deve anexar todos os documentos obrigatórios previstos no edital. Para anexar, ele deve acionar o botão Novo, que abrirá uma lista para que ele defina o nome e anexe ao sistema. Nesta fase, os coordenadores de subprojeto deverão preencher os dados do projeto, incluindo metas, atividades, justificativas, relação de itens e demais informações solicitadas no formulário. Após o preenchimento dos dados gerais da proposta, será gerada uma atividade tanto na caixa do coordenador geral quanto na do coordenador do subprojeto. O primeiro a executar a atividade, preenchimento dos dados do subprojeto, será o responsável pela sua execução. Caso contrário, será necessário utilizar a ferramenta Interromper Preenchimento para voltar à etapa anterior e gerar atividades dos subprojetos. Caso o coordenador do subprojeto tente avançar sem preencher as informações em sua totalidade, o sistema irá alertá-lo. Ao finalizar o preenchimento de uma aba, o sistema irá liberar as próximas abas. No FAP atual, o sistema abre até 3 abas
de cada vez. Fique atento ao preenchimento correto de todas as informações solicitadas. Caso falta alguma informação ou ela tenha sido feita errada, o sistema acusará o erro com uma exclamação. Após preencher todas as informações do formulário e anexar os documentos obrigatórios, acione o botão Enviar. Após todos os subprojetos terem sido enviados, a proposta estará pronta para ser verificada e aprovada. O índice de atividades, marcado em vermelho abaixo, mostra as atividades feitas. A consolidação da proposta é feita pelo coordenador geral. Após a finalização do preenchimento de todos os subprojetos, o coordenador geral deverá verificar o preenchimento dos subprojetos, podendo indicar a necessidade de alguma correção. Caso concorde com o preenchimento, ele deverá elaborar o cronograma de desembolso e manifestar a sua concordância para a proposta. O preenchimento de todos os dados do subprojeto gerará uma atividade na caixa de trabalho do coordenador geral para a sua consolidação. Caso indique a necessidade de ajuste, o coordenador geral poderá indicar a necessidade de retornar para os dados gerais da proposta, inclusive para alterar a lista de subprojetos e seus respectivos coordenadores. Para isto, basta marcar Sim na aba Parecer. Na aba Orçamento Consolidado, é possível visualizar os valores dos projetos por subprojeto e por rubrica. Não há necessidade de preenchimento nesta aba. Em cronograma financeiro, deve-se definir a quantidade e os valores por parcela, tanto da parte de recursos solicitados quanto dos recursos financeiros de contrapartida e outros aportes. Caso não haja contrapartida na proposta, apenas o cronograma financeiro FINEP deve ser preenchido e os demais devem permanecer zerados. Chegamos à fase de aprovação da proposta feita pelos representantes legais. Os representantes legais de todas as instituições envolvidas deverão verificar a proposta, podendo indicar a necessidade de ajuste. Caso concordem com o preenchimento, deverão assinar com login e senha a proposta para envio à FINEP. Após a finalização da atividade de consolidação dos dados, feita pelo coordenador geral, serão abertas simultaneamente atividades para aprovação dos representantes legais de todas as instituições que participam da proposta. Caso seja necessário realizar algum ajuste na proposta, basta marcar Sim e finalizar a atividade. Assim, o processo retornará para a atividade de consolidação da proposta pelo coordenador geral. Caso tudo esteja correto, basta marcar Não. Ao clicar em Enviar, a proposta terá sido aprovada pelos representantes legais. Após todos os representantes legais assinarem sua concordância com a apresentação da proposta, a mesma é enviada para a FINEP, concluindo a etapa da apresentação de propostas. Na tela abaixo, à esquerda, é apresentado o histórico do preenchimento da proposta. E vemos desde a definição de coordenador geral até a aprovação final da proposta. Assim, o formulário de apresentação de proposta está completo e a proposta está na FINEP. Muito obrigado.